126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos visite e ministre, fale a cada um e nos traga o seu alimento espiritual. Renovação física, saúde emocional. Ilumina-nos, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Aqui no verso 1 diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, trouxe dos cativeiros que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia e Deus deu a Jeremias uma palavra lá no capítulo 29. Deus deu a Jeremias uma palavra de que o cativeiro duraria 70 anos. E para aquele povo não ficar preso aos sonhos falsos, aos sonhos que os profetas enganosos tinham levantado, mas que o Senhor os traria de volta, os levaria de volta para Canaã, para a terra de Israel, 70 anos depois. Então eles ficaram sonhando, ficaram imaginando, ficaram pensando naquilo. Uma geração, uma década após outra. E aí de fato aconteceu. Deus levantou o rei Ciro da Pérsia. É muito interessante porque havia uma profecia lá em Isaías falando de Ciro 200 anos antes do Ciro ser levantado, falando o nome dele e que o Senhor o chamou, o ungiu e que ele levaria o seu povo de volta, não com presente, com ouro, com interesse, mas porque o Senhor deu a ele esse chamado. Dizem até que mostraram essa palavra, essa profecia para o próprio Ciro e ele ficou muito impressionado, né? E isso ajudou ele a cumprir essa missão que Deus havia lhe dado. E ele liberou o povo, de fato, para voltar para a terra prometida. E aqui nesse salmo, então, está dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Uau, aconteceu! Era algo impossível humanamente falando. Parecia que não ia acontecer. Deus, Ele coloca os sonhos dele, os projetos dele, no coração do ser humano. Deus dá sonhos.
Deus fala com você. Sua vida não é por acaso. Sua vida tem um sentido. Sentido fala de direção. Também tem um significado. Sentido também dá essa noção. Sua vida tem um significado. E a sua vida também tem uma finalidade. Você pode não conhecer este sentido, significado, valor e finalidade da sua vida. Você pode desconhecer, ignorar isso. Mas existe isso. Deus não criou você por acaso. Você não é fruto do acaso. Sua vida tem sentido, tem valor, tem significado para Deus. E Ele dá sonhos, e Ele fala conosco. E quando Ele fala, é muitas vezes para isso, para ajudar a gente a entender, entrar em sintonia. Por exemplo, Deus falou com José, ele ainda era novo, e ele teve 2 sonhos, e aqueles 2 sonhos apontavam para o sentido, a direção, o significado, o papel, a finalidade da vida de José. Então, pensa assim, o sonho na nossa vida, essa palavra sonho, né? Tem a ver com a nossa imaginação, tem a ver com a nossa fantasia, com os nossos desejos. Então, os meus sonhos, os sonhos do Fábio. Também Deus pode me dar sonhos. Então, os meus sonhos, inspirados por Deus, são os sonhos de Deus para mim. E às vezes a gente está arrasado, às vezes a gente está frustrado, às vezes a gente sofreu reveses, perdas, lutos na nossa vida, e a gente fica sentindo o coração, a mente, como uma terra arrasada. A gente fica sem sonhos. Não ousa imaginar coisas para o nosso futuro. Fica sem esperança. Mas, por exemplo, você vê na Bíblia que José sonhou, Jacó sonhou. O próprio faraó do Egito sonhou. Nabucodonosor sonhou um sonho de Deus. O capítulo 4 de Daniel é escrito por Nabucodonosor. Então, nesse capítulo 29 de Jeremias, Deus fala para o povo: vocês estão no cativeiro, mas construam, edifiquem casas, casem, deem seus filhos a casar, se multipliquem, não diminuam. Eu vou tirar vocês daí. Eu vou trazer vocês daí. Então, os projetos que Deus tem para nós, para a nossa vida, os planos dele, o que ele pretende fazer em nós, através de nós, em geral, eles vão além de você mesmo. Muitas vezes a gente pensa nos nossos planos focados em nós, mas Deus olha para você e Ele vê o reino. Ele olha para você e vê todas as pessoas ao mesmo tempo e vê você conectado no reino, em algo muito maior, eterno.
Ele olha para você e vê planos que Ele tem para a sua vida, para abençoar a muitos. Então, um ponto assim que a gente precisa pensar nesse assunto dos sonhos é: como é que eu vou sonhar os sonhos de Deus para a minha vida? A gente busca. Nesse mesmo capítulo de Jeremias 29, que o povo estava lá no cativeiro e havia uns falsos sonhos, Deus diz assim nos versos 11 a 14: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, como é que a gente vai encontrar os sonhos de Deus para nós? Vamos buscar, vamos invocar, vamos clamar, vamos ao Senhor. E você ouvirá, você receberá, você terá um sonho. Então, os nossos sonhos revelados por Deus, eles precisam ter uma palavra de Deus para nós, é uma palavra rema, uma palavra atualizada, Deus falando com você. Também você pode colocar a sua fé na palavra escrita, a palavra logos, as promessas da palavra de Deus. Então, quando você apoia, fundamenta a sua fé na palavra de Deus, e você vai buscando, e você vai orando, e você vai ruminando, pensando, refletindo nos seus sonhos, Deus vai trabalhando, entalhando em você os sonhos dele. Não tem pessoa na terra, não tem nenhuma pessoa na terra acerca da qual Deus não tenha um propósito. Pensa assim, Deus criou os céus e a terra, milhões e milhões e bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias. Diz lá em Isaías 40 que Deus chama todas as estrelas, cada uma delas pelos seus próprios nomes. Você é uma estrela de Deus. Ele chamou você para brilhar na eternidade como filho, como filha de Deus. Ele sabe tudo a respeito da sua vida. E Ele tem, de fato, um propósito para você. Muitas vezes os cristãos experimentam esta liberdade de sair do cativeiro. A pessoa aceita Jesus, se converte, seus pecados são perdoados. A pessoa toma posse da vida eterna, crê, confia que quando ela falecer, ela vai passar daqui para a glória, para o encontro com o Senhor. Ela descansa nesta verdade que Jesus Cristo nos salva, que Jesus Cristo nos dá a vida eterna.
Só que com o passar do tempo na vida do cristão, muitas vezes ele não percebe mais, mesmo como cristão, ele vai indo para um tipo de cativeiro. Nas emoções, nos pensamentos, seus ressentimentos, as dores, as experiências frustradas, os sonhos frustrados. A pessoa constrói um projeto e aquilo não dá certo. Então, vai acumulando um tipo de cinza, de lixo, que prende a pessoa. É até interessante porque aqui neste Salmo 126, no verso 4, o salmista diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do sul. Então, você já pode ter experimentado uma libertação, um tempo de libertação, um tempo de paz, de alegria no Espírito Santo, de estar cheio do Espírito. Você já pode ter experimentado um tempo de liberdade espiritual. Mas o tempo passou e você entrou no cativeiro novamente, um outro tipo de cativeiro, diferente daquele anterior. E aí a gente pode clamar e dizer: Senhor, traze-nos de novo, traze-nos de volta para o teu propósito, para o epicentro da tua vontade. A maioria, do povo de Israel que saiu do cativeiro do Egito, atravessou o Mar Vermelho de uma forma sobrenatural, milagrosa, mas se endureceu no deserto. Estavam livres do cativeiro, mas o cativeiro estava dentro deles. Ficaram com saudade do Egito. E muitos desses não entraram em Canaã. Então, como é que a gente se livra desse cativeiro do meio do caminho? Aqui no Salmo 126 diz assim: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Seus molhos. Então, esse semear com lágrimas é você fazer o certo, é você obedecer a palavra de Deus, mesmo num tempo em que você ainda não está colhendo bons frutos, mesmo num tempo em que você ainda está colhendo maus frutos das suas semeaduras antigas. Porque a gente vai soltando bumerangues pela vida fora, eles vão. E aí eu soltei um bumerangue muito ruim, ele vai lá, dá aquela volta e volta. E pode ter um circuito bem curtinho, pá e bola, foi e voltou, ou ele pode ter um circuito bem longo, demora um tempão até ele voltar. E volta e me atropela. Da mesma forma, as sementes, eu semeio sementes ruins e colho
num curto prazo. O tomate você semeia e colhe rapidamente. Outras sementes não. Uma mangueira você demora no mínimo 5 anos para colher, uma oliveira 30. Então existem sementes boas que demoram para dar fruto. E existem sementes ruins que você já semeou há muito tempo atrás e você ainda não colheu o fruto da semente boa e ainda está colhendo o mau fruto. E você chora. Mas qual é o segredo? É não desistir de semear. Aqui diz, andando e chorando. Está difícil, mas eu persisto. Eu prossigo semeando a boa semente, obedecendo a palavra de Deus. Eu persisto. E com o tempo eu vou colher. Então, o Senhor, Ele quer visitar a sua vida. Ele quer visitar seu coração. Pensa que dentro de nós existem muitos compartimentos, como se fossem quartinhos, que a gente, cada quartinho tem um tipo de papel, de função. Tem o quartinho da esperança. Quando eu estou meio desanimado, eu vou lá dentro e fico imaginando, pensando. Eu tenho várias áreas, várias coisas da minha vida que eu tenho a esperança de que se resolvam, que aquelas coisas se solucionem. Tem um outro quartinho que é dos sonhos. Você tem uma imaginação, não é que só problemas sejam resolvidos, você tem uma imaginação de realizar coisas, de alcançar coisas. Qual é a diferença assim de um sonho para um projeto? Quando você sonha, você solta a sua imaginação e o seu desejo e você constrói uma ideia, uma imagem, uma história, algo que você quer. O projeto é, você pega aquilo e amadurece aquilo e vai trabalhando na realidade para transformar aquilo em algo viável, algo factível. Então, quando você tem o desejo de uma realização que ainda não aconteceu, mas aquilo é totalmente possível de acontecer, você tem um projeto. O sonho é antes do projeto. O sonho você solta a imaginação e deixa ela livre. Então a gente tem o quartinho dos nossos sonhos. Mas às vezes você já sonhou 1, 2, 5, 10 vezes e nenhum sonho desses aconteceu, rolou, você trancou aquele quartinho, ninguém entra mais, nem você. Você não sonha mais. E tem lá o quartinho dos nossos projetos. Você tem aquelas plantas, você tem aquela possibilidade de construir. E quando fala aqui, andando, chorando, semeando, quando fala aqui de você semear com lágrimas, está falando de você trabalhar seus projetos perseverantemente, buscando socorro, ajuda de Deus. E o Senhor, Ele quer visitar todos esses compartimentos do seu coração. Tem o compartimento da nossa autoestima,
tem aquele quartinho da nossa autoimagem, tem um quartinho dos entulhos, dos bagulhos, do monte de coisa que você, projeto que não realizou, tem coisa velha, tem projetos que eram seus, mas não eram de Deus, e aquilo você foi atropelado. Então é o quarto das bagunças. Tem coisa boa lá, mas tem muita coisa ruim que tem que jogar fora nesse quarto das bagunças. Por exemplo, a gente esconde, guarda as nossas culpas e não resolve, não enfrenta. E muitas vezes as nossas culpas impedem a gente entrar nos sonhos e projetos de Deus para nós. A gente fica travado com aquelas culpas. Outras vezes são as nossas fraquezas, quartinho das nossas fraquezas. Aquela área que você é diferente a fraqueza da culpa. É uma incapacidade, uma impossibilidade, uma miséria humana, é a sua fraqueza. Aí, por causa da sua fraqueza, você não cumpre, ou não realiza, não faz, não acontece, não se assume como agente da sua vida, e as coisas não andam. A nossa fraqueza, nossa impotência, ela pode ser representada pela nossa nudez. Você, quando está sozinho no seu quarto, no seu banheiro, você está despido, mas você está de bem com a sua própria nudez. Mas vai que você desavisadamente não trancou a porta do banheiro e tem visita lá na sua casa. E a visita não sabe que a porta encostada significa que tem alguém lá, ela entra e pega você despido, pelado. Então, essa sensação de tem a ver com a nossa vergonha, com as nossas fraquezas, com as nossas impotências. A gente tem esse quartinho também. E não sabe direito como lidar com isso. Não sabe que tem solução. Que o Senhor olha para as suas fraquezas e Ele diz: eu te dou a mão, meu filho. Eu sou com você. Eu te fortaleço. Presta atenção em mim. Larga aquele negócio que você está envolvido, que você gasta tempo demais, que não presta. E presta atenção em mim. Me busque de todo o coração. Você vai me achar. E eu vou te dar a mão. E eu vou te dar força para você abrir esse quartinho dos entulhos e mudar essa escrita na sua vida. E quando é pecado, e a gente abre aquele quartinho dos nossos pecados, e a gente confessa, como diz 1 João capítulo 1, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o Senhor, você pode entrar naquele quartinho que está lá, o peso das suas culpas, aqueles ferros pesados, aquelas tralhas antigas, e pedir: Senhor, entra aqui, envia a tua luz aqui, e me perdoa totalmente desses pecados. Então, quando são as suas fraquezas, você pede ao Senhor para entrar e diz: Senhor, me ajuda, salva-me e serei salvo,
converte-me, converter-me-ei, me ajuda a ter pequenas atitudes diferentes daquelas que representam a manutenção das minhas fraquezas. E aí, Deus ajuda mesmo. Ele é o teu Pai eterno. Ele é seu amigo. Nós é que temos dificuldades de sermos amigos dele. E ele quer dar a mão para nós, limpar o nosso interior, sarar e encaixar-nos com os planos, os propósitos, os projetos, os sonhos dele para nós. Então pensa bem, como foi no caso de José. Ele teve aqueles sonhos, era novo, os irmãos ficaram com inveja e acabaram vendendo ele como escravo. Ele que era o filho predileto de Jacó, o filho caçula até então. Não, eu acho que ele tinha um irmão, tinha um mais novo, irmão por parte de mãe, o Benjamim, né? E aí ficou escravo e aquela ralação, né? E chegou lá no Egito, vendido lá para a casa de Potifar, trabalhando, foi crescendo na casa de Potifar, foi amadurecendo, foi vencendo, se tornou o gerente, o mordomo principal da casa desse homem. Mas acabou preso injustamente, porque a mulher de Potifar botou o olho em cima dele. Ele não quis pecar contra Deus e contra o seu Senhor e acabou preso injustamente. Então, e José estava na prisão, veio o copeiro do rei e o padeiro do rei. Foram presos porque tinha havido uma coisa de sedição, né, de rebelião, uma suspeita de que alguém estava tramando contra o faraó. E um dia, o copeiro sonhou um sonho, o padeiro sonhou um sonho. E José interpretou o sonho deles. E o sonho do padeiro se cumpriu, e o padeiro, Faraó acabou descobrindo que de fato quem tinha tramado contra a vida do Faraó era o padeiro, e o padeiro foi morto. E José disse para o copeiro assim: olha, o sonho do copeiro era bom e se cumpriu. E José disse para ele: no dia que você for restituído ao seu lugar, fala com Faraó a meu respeito. E aconteceu. E o padeiro morreu e o copeiro foi restaurado. Aí José falou: uau! Chegou o dia da minha libertação. Só que esse fator uau ainda não era. O copeiro não falou nada com Faraó. Passou um tempo, a gente não sabe quanto tempo entre o momento que o copeiro saiu da cadeia e o momento que Faraó teve o sonho. Era a última instância, entendeu? A última prova para José sair daquela prisão. Tem vezes que você está semeando certo, você está com lágrimas, está persistindo, mas você começa a desistir porque está demorando. E Deus sabe que já está pertíssimo. Às vezes você quer desistir. E aconteceu que Faraó teve um sonho e José interpretou o sonho de Faraó. E o copeiro, quando o Faraó teve o sonho, chamou um monte de mago, de
astrólogo lá para resolver, ninguém sabia interpretar. O copeiro falou para ele: agora eu me lembro dos meus pecados, porque eu estava na cadeia, eu sonhei um sonho, o padeiro sonhou um sonho na mesma noite, e tem um rapaz lá dos Hebreus que ele interpretou o sonho do padeiro e aconteceu, o cara morreu. Interpretou o meu sonho e aconteceu, eu estou aqui. E ele pediu para eu me lembrar dele, mas eu vacilei, mas agora hoje eu me lembrei. Faraó, esse cara interpreta sonho mesmo, hein? Aí o faraó mandou vir José. José interpretou o sonho das vacas gordas e das vacas magras, e Faraó olhou para ele e falou assim: você é o cara, você é o homem que vai administrar isso aí. O sonho de Deus chegou na vida dele e se cumpriu. O projeto de Deus se realizou, se tornou uma verdade. A bênção atingiu a vida de José. E tempos depois, os seus irmãos foram comprar comida, e tudo aquilo que ele havia sonhado, ele, José, se cumpriu na vida dele. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Os projetos de Deus, os sonhos que Ele tem para você, a palavra que Ele ministrou para você, vai se realizar se você perseverar, semeando, chorando, andando. Veja, semear e andar, mesmo chorando, é você ir fazendo a sua parte. Você ir fazendo a sua parte. José foi fazendo a parte dele. Continuou trabalhando, firme lá na cadeia, fazendo o melhor, se tornou como que fosse um gerente da cadeia. E eu fico pensando que tudo isso que José passou foi um treinamento para ele se tornar o vice-rei do Egito e não subir no salto alto da arrogância, da soberba. Ele sabia servir, ele aprendeu a servir e aprendeu a lidar com gente difícil, gente tranquila, servos do Potifar, e depois com gente difícil na cadeia. Ali ele estava treinado a ser fiel a Deus em diferentes circunstâncias adversas. E ele foi e se tornou vice-rei do Egito. E o tenho a respeito de vós pensamentos de vida e de paz, para vos dar o fim que esperais. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado porque cada um é como uma estrela, tem uma trajetória, tem um sentido, um significado, uma finalidade. E eu quero abençoar meus irmãos e irmãs aqui, abençoar aqueles que estão assistindo online, abençoar cada um. Eu não sei quais são as dores, os quartinhos, quais são os porões do coração, que cargas pesadas, que tralhas que arrastam a luz e a esperança brote na mente, no coração de cada um. Nós queremos voltar a sonhar os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém.